Baste-me em teus braços, em marinheiros. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário que vocês estarão assistindo esse vídeo, mas eu estou aqui novamente para incomodar um pouquinho, né? Porque eu incomodo mesmo. Para falar, gente, do governo do Dom Pedro I. Dom Pedro I era filho de Dom João, nasceu em Queluz, dia 12 de outubro de 1798. Em 1821, a família real que tinha vindo para cá, Dom João, depois ali do Congresso de Viena e depois da Revolução do Porto, as cortes portuguesas estavam chamando João, vem para cá, João, volte por favor, João, nós estará cá a te esperar. E João disse, vou sim. E o João pegou e rumou de volta para Portugal. E aqui ele deixou o seu filho regente, esse mesmo, o Dom Pedro I. Em 1818, o Dom Pedro I casou-se com a arquiduquesa Leopoldina, filha do imperador Francisco da Áustria. Bueno, e o que foi acontecendo durante o governo do Dom Pedro I? Primeiro assim, ó, gente, o governo do Dom Pedro I, em 7 de setembro de 1822, independência ou morte, gritou ele em cima de um cavalo. Sim, dizem que é o grito do Ipiranga. Mas por que ele deu esse grito do Ipiranga? Agora você descobriu por que você comemora dia 7 de setembro? Gente, é a independência do Brasil. Porque as cortes portuguesas estavam lá, venha João, venha. Ai, João não, já até esquecia, tanto Pedro, tanto João. O Pedro, tá? Dizia assim, Pedro, volta, Pedro. E o Pedro, não vou. Para, Pedro, para. Volte, Pedro. E o Pedro, não vou, não. O Pedro, sendo pressionado aqui pelo partido, existia aqui o Partido Brasileiro, né? E o partido também dos portugueses. O Pedro disse assim, não, vou ter que ficar aqui, porque foi feito, gente, uma campanha para o Pedro ficar. Olha, eles fizeram uma campanha de mais de 800 assinaturas para que o Pedro ficasse no Brasil. E o Pedro diz assim, já que vocês querem que eu fico, diga que eu fico. Aí ele diz assim, se é para o bem geral da nação e felicidade de todos, diga que eu fico. E esse dia ficou sendo conhecido como o dia do fico, o dia que o Pedro resolveu ficar no Brasil. Finalmente, o Pedro, ele vai agora, né, segundo os brasileiros, governar de acordo, né, com a vontade da elite brasileira. E o que vai acontecer? Pedro, tu não acha que tu estás mandar demais em nós aqui brasileiros? Não tô achando não, acho que tá bom assim. O Pedro tinha em suas mãos o poder executivo, legislativo e o poder judiciário, ou seja, ele era um rei absoluto. E o que vai acontecer nesse período? O Pedro, ele vai ser pressionado a fazer uma constituição. Então ele diz, não, vamos fazer uma constituição. Gente, para quem não sabe, constituição é um conjunto de leis que vai reger os estados, o município e a União, todo o país, tá? E ninguém está acima da Constituição. Nem o governador, nem os juízes, nem os ministros, nem o magistrado, nem o presidente, nem mesmo o rei. Então a Constituição é uma lei que está acima de todos. Foram lá, os constituintes se reuniram em 1823 para fazer uma Constituição. Por que eles queriam fazer uma Constituição? Para limitar o poder do Pedro.
Senão eles iam ter que falar para Pedro, esse Pedro é uma parada. Para parar de cantar a música do Pedro, né? Que ninguém aguentava mais essa música. Então, eles vão lá e vão fazer a Constituinte. Só que o Pedro não gostou muito disso, não. Por que ele não gostou? Porque ali existiam cláusulas das quais ele não concordava. Então, o que ele vai fazer? Vai destituir os constituintes, aquilo ali, vai acabar com isso e vai prometer uma Constituição. Vocês querem uma Constituição? Eu lhes darei. Em 1824, ele vai fazer a primeira Constituição do Brasil. Repita comigo. 1824, nós vamos ter a primeira Constituição brasileira. Para você que quer ser advogado, tá? Que vai ser advogado, você diga que a professora Isabel disse que foi em 1824 a primeira Constituição. E essa primeira Constituição, ela vai colocar um terceiro poder. Gente, olha só. O liberalismo que surgiu lá durante aqueles movimentos iluministas, né, eles diziam o seguinte, né, que o poder ele deveria ser dividido em 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. Mas Pedro, como é muito criativo, resolve fazer o 4º poder. Quarto poder, moderador, o poder moderador. Por que Pedrinho fez isso? Pedrinho fez isso porque Pedrinho gostaria muito de continuar tendo aquele poder que ele tinha, só que agora, como ele está sendo pressionado e ele precisa dar uma resposta ao povo brasileiro, a resposta que ele deu foi essa, ele pensou direitinho. Gente, esse 4º poder dava plenos poderes para ele. Ele poderia, por exemplo, escolher, indicar pessoas para trabalhar na justiça, para ser presidente de província, né? Então, tudo ali continuava concentrado nas mãos dele, com esse poder moderador. Também não é, essa Constituição, ela não é considerada também uma Constituição liberal, pelo seguinte, gente, porque a escravidão ela continuou acontecendo. Então, os homens, eles não eram homens livres. E o pensamento liberal, ele diz que a pessoa tem que ter o trabalho livre, né? O trabalho tem que ser livre, não pode ser o trabalho escravo. Então, por isso que essa Constituição, nós não podemos considerar ela uma Constituição liberal. O que mudou ali em relação aos escravos foi a questão do fim das chibatadas, né? Então, eles foram proibidos, seus donos de escravos, de dar chibatada nos seus escravos, no caso, tá? Então, ficou ali ele com plenos poderes, o Pedro, tá? Depois, gente, o que vai acontecer? O Dom João, ele vai morrer em 1826. E com a morte dele, as cortes estão dizendo que o Dom Pedro I tem que voltar para Portugal para assumir o trono português. Só que a Constituição aqui do Brasil e de lá de Portugal dizia que não podia assumir um rei, ele reinar em 2 lugares, né? Ele ter 2 tronos. Por que ele ficou? Ele ficou no lugar, na verdade, do seu irmão que morreu em 1801. O Antônio morreu, que era o Dom Antônio, que era o que ia assumir o lugar do pai dele. Ele que ia ser o rei, mas como ele morreu, quem vai assumir é Dom Pedro I. Aí o que o Dom Pedro I faz? Ele vai para Portugal e faz lá em Portugal uma proposta para o seu irmão Miguel. Miguel, cases com minha filha, Miguel, a Maria da Glória. A Maria da Glória é ainda uma criança, tem 7 anos. Maria da Glória era uma criança e tinha 7 anos. Aí Miguel disse, não, caso sim, casa que é para Maria da Glória poder assumir, ficar no meu lugar, né? Que ela seria rainha de Portugal. Gente, não é nenhuma pedofilia, tá? E depois que a Maria da Glória, isso aí seria um acordo, mas o casamento mesmo ele se daria de fato quando ela se tornasse uma pessoa adulta. Só que o irmão dele enganou ele. E aí as cortes não queriam que o irmão dele ficasse no trono. O irmão dele tentou dar um golpe nele, ele vai lá, resolve, tem uma tipo como se fosse uma batalhas, né? Ele vence o irmão dele e coloca a filha dele
como substituta dele. Quando ele volta para o Brasil, ele vai ser homenageado pelos portugueses que estão aqui. Porém, as pessoas que fazem parte do Partido Brasileiro, e os brasileiros aqui, a elite, um grupo de pessoas vai jogar garrafas para onde que ele está sendo homenageado. E isso aí já se tornou algo simbólico de que ele não era uma pessoa grata aqui no Brasil. Tá? Por que isso, gente? Vocês já viram falar naquele negócio de telefone sem fio, aquela fofoquinha? Foi isso mesmo que fizeram. João, olha, você pensa que Pedro, ele está lá, foi para Portugal para ficar a favor de vocês? Vocês estão muito enganados. Pedro está a nosso favor, aos portugueses. E os portugueses aqui no Brasil começou aquele telefone sem fio, aquela fofoquinha do eu acho. Olha, eu tô achando que o Pedro foi para lá e vai ficar lá. Tu acha? Ele é português, ele nasceu lá, ele vai ficar a favor dos portugueses. E nós vamos ter que voltar agora ao Pacto Colonial, que já foi retirado lá durante a vinda da família real, com a abertura dos portos. Nós vamos ter que fazer tudo isso de novo. E aí começa aquela fofoca, cada um tem uma opinião, porque a opinião ela é livre, né? E aí começa essa opinião e quando ele volta, né, já tem aquelas pessoas que estão super desconfiadas com ele, que vão hostilizar ele. E ele também, além disso, teve a Guerra da Cisplatina em 1828, pela independência da Cisplatina. Olha o que é de Cisplatina? Cisplatina é Uruguai. Uruguai é aqui do lado. Pois é, gente. O Brasil, ele já teve uma colônia também, que era Portugal, que era Uruguai, gente. Então, quer dizer, quando o Brasil era o Brasil Império de Dom Pedro I, ele colonizava o Uruguai. O Uruguai era colônia. E quando ele se tornou colônia? Em 1816, quando Dom João invadiu a Cisplatina. Eu já falei no outro vídeo. Se você não assistiu, assista a vinda da família real aqui para o Brasil, tá? Então, o que aconteceu nesse período? Nesse período, eles já estão de saco cheio, já querem a independência, né? E, além do mais, a Argentina também quer, porque a Argentina também ela tem um sonho, de repente, quem sabe, de anexar o Uruguai, né? Quem sabe a gente derrota aqui junto um inimigo comum, que é o Brasil, né? Que é o Brasil Império, e depois é nós dois juntos lutando, né? Para ver quem é que vai vencer aqui, se são os vermelhos, os blancos, os colorados, né? Ele vai perder a guerra, a Cisplatina vai se tornar independente, né? O que acontece? Acontece que pessoas morreram na Guerra da Cisplatina, teve gasto na Guerra da Cisplatina, e os brasileiros já estão aqui, e o Dom Pedro I, quando ele volta lá em 1831 naquela guerra, por causa do trono, né, juntando a Guerra da Cisplatina, a questão dele ter ido para Portugal e os brasileiros aqui acharem que ele tinha abandonado, tudo isso fez com que o governo dele se enfraquecesse e ele dissesse o seguinte, ó, vou partir. Em 1831 ele voltou para Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro II, apenas com 5 anos de idade. Os seus outros filhos ficaram aqui, inclusive quem ficou cuidando foram governantas que ficaram cuidando deles, e inclusive tinha um ex-escravo, que era um homem livre, que também ajudou a cuidar ali da educação do Dom Pedro II, tá? E aí é assim que termina o governo do Dom Pedro I. Agora é o seguinte, tá? Coloquem pergunta, coloquem comentário, participem da aula, por favor. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha ali, só aperta ali, é apertadinho. Não vai custar nada, é assim, ó. É bem... E assim, ó, tu pode te inscrever também aqui e pode ativar o sininho, que sempre quando eu tiver um vídeo novo, eu vou passar para vocês, tá? Se cuidem, fiquem com Deus. E é isso. Tchau.